Se você, assim como eu, não cresceu em um lar cristão, com certeza ou seus pais, ou seus amigos, ou pessoas ao seu redor influenciaram a ser aquela pessoa solteira que tem que aproveitar, ou melhor, curtir a vida do jeito deles, certo? Claro que você vai avaliar esse vídeo ainda, mas por favor, comenta, curte e compartilha esse vídeo. E se possível, se você quer receber novos vídeos como esse, se inscreve no meu canal. Ative as notificações que, ao menos uma vez por semana, eu acredito que eu estarei postando um vídeo aqui. Então hoje eu quero te falar como você não transformar a sua liberdade em solidão. Vamos nessa. Eu te garanto, lá com meus 18 anos, tudo que eu queria era um conselho como esse hoje. Mas infelizmente, 7 anos depois, cá estou eu, tentando ajudar jovens que estão na situação onde eu já enfrentei e eu não recomendo. A solteirice é uma ferramenta incrível, mas ela tem um prazo de validade para deixar de ser confortável. Como vocês viram no meu testemunho, com 15 anos eu fui morar sozinho. Então, a Bíblia ensina a gente que a gente tem que negar a si mesmo. Mas é difícil a gente negar a si mesmo quando a gente mora sozinho. A gente é o dono do nosso próprio nariz e a gente faz normalmente o que a gente quer. Eu acordava a hora que eu queria, eu fazia o que eu queria, eu dormia a hora que eu queria e achava que isso era liberdade. Mas na verdade eu estava numa cadeia, algo que estava me aprisionando para, graças a Deus, hoje eu aprender que não era exatamente aquilo. Em Provérbios 27:17, Deus fala que o ferro afia o ferro. Ou seja, não tem como você ser moldado se você simplesmente não tem alguém para lhe moldar. E claro que para você ser moldado, você precisa de Deus, mas além disso você precisa de comunhão com seus irmãos. Quem vai te dar bons conselhos se você não anda no meio deles? Então, tem muito aquela questão. É muito difícil você ser um solteiro onde você preza a sua liberdade. Isso eu falo sobre homens e sobre mulheres, porque normalmente a gente fica com o nosso nariz em pé. E qual é o problema disso? O problema disso é que a gente deixa de ouvir conselhos, a gente deixa de escutar realmente a sabedoria e a gente foca somente na nossa vontade, no nosso livre-arbítrio. A gente acha que é o dono da razão e que a gente sabe tudo e todas as coisas. Mas bom, quanto mais a gente pensa assim, mais teimoso a gente vai ficando. E quanto mais teimoso a gente fica, mais difícil fica da gente, como ferro, ser afiado. A gente fica um ferro bruto, onde a gente sai rasgando um por um. Aquela velha coisa de ser rabugento, entende? Quantas pessoas você conhece hoje com 30 anos de idade que não conhecia alguém porque não achou ninguém, bom, à sua altura? Isso acontece porque a gente acaba ficando rígido. E quando a gente fica rígido, é muito difícil realmente a gente conseguir ter contato com novas pessoas. Porque a gente está tão focado ali no sentido de que a gente sabe tudo, de que a nossa liberdade vale mais que tudo, que qualquer pessoa que queira quebrar isso, a gente, bom, vai ter um certo problema porque a gente não vai aceitar. Então a gente deixa de ser o ferro afiado, como eu falei, para ser o ferro bruto. E aí você vira uma pessoa rabugenta. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica você encontrar um parceiro ou uma parceira e, consequentemente, isso pesa lá na frente. Porque eu acredito que ninguém queira ser pai, por exemplo, quem tem um sonho de construir uma família e tudo mais, aos 40 anos de idade. Normalmente a gente pensa isso no máximo até uns 28, 30 anos, que é quando a gente começa a se estabilizar muito bem na vida e tudo mais. Então, a questão hoje de você abdicar de si mesmo não é somente para você ser preso ou você viver numa bolha. É você entender que a vida é um processo e não adianta pular etapas. Quanto mais etapas a gente pula, mais rabugento você fica. E bom, pessoas rabugentas ninguém quer por perto. Ou tô errado? Então, se você é jovem, eu tenho 3 conselhos para você hoje. Esses 3 conselhos pode ter certeza que vai mudar completamente a sua vida sentimental e relacionamental. Porque você vai abrir um pouco seus olhos. Mas isso, claro, se você realmente entender o conceito. E eu espero que você entenda. O primeiro pilar é quando você entra no modo consumidor. O que é o modo consumidor? É quando você pergunta o que é que aquela pessoa te oferece. Mas no reino de Deus a gente fala diferente. A gente pensa como a gente pode servir a essa pessoa. Porque nós fomos chamados para amar o próximo. A gente não foi chamados para convencer o próximo a nos amar. Então, quando você busca sentimento em alguém, infelizmente você não encontra exatamente aquilo. Você pode ter isso durante meses, até a paixão acabar. Às vezes a gente confunde muito amor com paixão. Então, é importante ter cuidado. Isso pode ser o tema de outro vídeo, inclusive, caso vocês queiram. E complementando isso, é importante que você tenha um relacionamento, mas com propósito. Não vai ter um relacionamento onde você vai tendo
certos contatos e aquilo vai te atraindo cada vez mais para, pecar, para que você esquente demais o clima. Sempre que isso acontecer, tenha limite, porque hoje quando você se relaciona, principalmente sexualmente com alguém, você troca energia sua com essa pessoa. E quando a gente fala de energia, não é do mundo quântico, a gente está falando realmente do mundo espiritual. Você encontra todos os defeitos, todos os... Não vou falar essa palavra aqui, mas você entendeu. Tudo de ruim que aquela pessoa tem a oferecer. Os traumas, os problemas. Então, não significa que o sexo seja algo ruim. Significa que você fazer isso antes do casamento não é uma coisa, aceita por Deus. Então, se é pecado, Deus não aceita. Não adianta. Isso é inegociável. Deus não negocia princípios. Então, se você tem um namoro com propósito. Comece do jeito certo. Não faça que nem eu, pulando etapas. Vá devagar. Vá curtindo, vá conhecendo a pessoa. Sejam amigos antes de qualquer coisa. Eu te garanto. Isso vai mudar totalmente o relacionamento que você tiver a partir daqui. E isso eu falo somente relacionamento? Não. Falo também sobre amizades. Porque não adianta você querer aquela amizade só pelo que ela te oferece. Então, busque uma amizade onde há uma troca. Onde realmente uma pessoa te ajuda e vice-versa. Onde você vê que você pode servir aquela pessoa e aquela pessoa está disposta a lhe servir também. E isso eu não digo somente financeiramente, tá? Muitas pessoas hoje confundem muito a questão de servir com a questão de finanças. Mas não. Veja uma pessoa que realmente gosta de você. Isso é importante. E o segundo pilar é velocidade de perdão. Eu sei que muitos de vocês agora vão engolir isso de maneira bem seca. Diferente de eu que acabei de beber uma água aqui. Isso acontece porque normalmente, quando a gente cria a nossa própria verdade e a gente se isola do mundo, a questão de comunhão, amizades e etc., a gente cria uma verdade absoluta. Você já conheceu aquela pessoa, seja de uma roça, ou seja alguém realmente, normalmente ali afastado? Quando você vai conversar com ela, ela tem uma mente muito fechada. E o problema disso? Infelizmente, ela não aceita muito bem alguns conselhos. Ela não aceita que você converse com ela e que você diga a sua opinião. Normalmente você sempre vai estar errado, porque a verdade dela é uma verdade absoluta. Não tenha essa mente fechada. Saiba que o perdão realmente é muito importante, principalmente na faixa entre os 18 até os 25, que é quando sua cabeça começa a se moldar. Então, tenha cuidado. Perdoe rápido. Isso é muito importante. Porque hoje em dia manter a sua razão custa paz. E eu confesso que hoje para mim a paz é inegociável. Não adianta. Quem queira tirar minha paz, não adianta. Tem uma frase que eu gosto muito que é: eu não gasto saliva com mente que não processa. Não adianta você conversar com uma pessoa que está ali fechada, não está apta para ouvir, para aprender, para melhorar. Ela só vai receber de um lado e sair do outro. E obviamente, falando sobre o mundo espiritual, não tem para onde correr. O pedido de desculpa, de perdão, não é um sentimento onde você só vai perdoar quando lhe der vontade ou quando você acha que é a hora. Na vida cristã, simplesmente o perdão é uma decisão. Então, quando você decide perdoar alguém, é mesmo quando você não quer. Isso não significa que você vai perdoá-la e em breve você vai estar andando com ela e achando que vai estar tudo ok. Não, não é isso. Significa que você vai liberar aquele perdão dentro de si. Porque o perdão normalmente é ruim para quem vai liberar, não para quem está lá. Às vezes a pessoa nem está chateada com você e você está ali criando várias e várias expectativas em relação àquilo. Ou melhor, paranoias. E quando você cria paranoias, consequentemente você deixa de ver o lado do outro. E quando você deixa de ver o seu irmão, você está deixando de cumprir o mandamento de Deus, que é amar o seu próximo. Então, você vê a bola de neve que isso cria? Então, perdoe rápido. Seja lá o que fizeram com você. Eu não vou entrar em méritos aqui de certas situações, mas eu te garanto, perdoar sempre é a melhor opção. E novamente, isso não é um sentimento. Isso é uma decisão, ok? E o terceiro e último pilar é: use a solteirice ao seu favor. Se você sonha em ter uma família, ou não, eu vou respeitar. Não estou aqui para julgar ninguém. O meu sonho é construir uma família. Mas, se eu posso te dar um conselho hoje é: curta a sua solteirice para se firmar na rocha. Busque Jesus, em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você coloca Jesus ao centro de sua vida, ele molda a vida do jeito que tem que ser. Quando você tenta fazer do seu jeito, infelizmente você vai criar metas, objetivos, destinos, e normalmente você não vai cumprir isso. Ou se você cumprir,
é bom a gente ter cuidado, porque normalmente, no fim, não sai do jeito que a gente quer. Deus não erra o passo, Deus não erra o caminho, mas Ele te dá o livre-arbítrio para você seguir. Então, cuide do seu corpo, cuide das suas finanças, cuide da sua mente, faça terapia, isso é muito importante. E claro, entre em comunhão com seus irmãos, demonstre as suas fraquezas para as pessoas corretas, não vá falar por aí na vizinha de sua casa, porque ela tem uma experiência, uma bagagem de vida que às vezes não é a melhor para você. Tem pessoas hoje em dia que você sabe muito bem que são normalmente amarguradas, onde elas carregam realmente aquela coisa de cada dia mais e mais liberar o rancor ao invés do perdão. Então não seja esse tipo de pessoa. Leia livros, leia a Bíblia, converse com Deus. Ele é o seu melhor conselheiro, ele é o seu melhor amigo. E eu te garanto, de todas as pessoas, ele é a única pessoa que lhe ama, como nunca ninguém te amou. Deus foi tão incrível que ele deu seu filho primogênito, seu único filho, para morrer por mim, por você, por nós. Ou seja, muitas vezes é difícil entender isso, mas na Páscoa agora a gente viveu muito bem isso, que foi a crucificação de Cristo. Pense em alguém ser crucificado por sua causa. Parece irreal, realmente aconteceu há muitos anos atrás, mas eu te garanto, Deus faz tudo de maneira perfeita. Ele realmente quer que a gente se esforce, porque Ele quer que a gente viva o melhor dos céus na terra. Então, cuide de você mesmo. É importante. Não adianta você ter um relacionamento enquanto você está desequilibrado, com verdade absoluta, teimoso, sem liberar perdão. Nada vai pra frente. Eu te garanto que isso não vai pra lugar nenhum. Então, que Deus te abençoe. De coração mesmo. De coração. Que Deus te abençoe. Que se você ficou até aqui, por favor, curta esse vídeo, comenta, compartilha com alguém que você precise realmente entender um pouco como melhorar a sua questão de solteirice, a sua juventude. Não que eu esteja com 40, 50 anos e que eu seja a maior referência do mundo, mas eu te garanto, com 25 anos, pela minha bagagem de vida, eu já aprendi muitas coisas. E hoje, esses foram os meus conselhos para você, jovem. Então, que Deus te abençoe, busque primeiro o reino do céu e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nada mais, nada menos eu tenho a lhe dizer. Até a próxima, que Deus te abençoe e se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo, é importante para mim. Pra gente interagir, para eu entender o que realmente você está precisando e para que a gente realmente crie uma comunhão aqui também. Não somente fisicamente, mas pelo Instagram, pelo TikTok, pelo YouTube. Eu só preciso que você esteja aqui hoje para que a gente realmente cresça essa comunidade e que cada dia mais e mais a gente possa alcançar pessoas para ajudá-las a viver uma vida mais plena com Cristo. Amém? Até a próxima, se cuida e tamo junto.